E um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar taxação para aço, o ministro das Relações Internacionais, André Padilha, se manifestou. E quem tem as informações agora ao vivo, direto de Brasília, é o Igor Damasceno, com quem eu converso agora. Olá, Igor, boa noite para você. O que foi que o ministro disse? Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, oficialmente o governo brasileiro ainda não se posicionou sobre essa tarifa de 25% a mais nas vendas para aço e alumínio. No entanto, pelo menos dois ministros já se pronunciaram a respeito do assunto. Apesar de serem integrantes do governo, não é a resposta oficial do governo federal. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal deve tentar uma negociação com o governo dos Estados Unidos para encontrar uma saída boa para ambos os países, tanto para os norte-americanos quanto para os brasileiros. Segundo ele, essa nova política protecionista prejudica a todos os envolvidos e, com isso, Donald Trump deve retroceder, assim como retrocedeu em 2018. Fernando Haddad lembrou que não é a primeira vez que acontece esse tarifaço no governo de Trump, mas que em 2018 ele voltou atrás e assim espera que aconteça novamente. Quem também se manifestou foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele disse que o governo federal é a favor do livre comércio e que não deve causar uma guerra comercial com os Estados Unidos. Vamos ouvir o ministro Alexandre Padilha. Comercial não faz bem para ninguém. Um dos avanços importantes do mundo nos últimos anos foi exatamente a gente constituir um instrumento de diálogo entre os países, o reforço do livre comércio, o papel do OMC em relação a isso. Então, o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos favoráveis a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio. É o ministro da Fazenda, não é o ministro das Relações Institucionais. Não são eles dois que vão disparar a informação oficial, o posicionamento oficial do governo. Então, quem deve ser? Deve ser Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente da República, é também o ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço. Ele está em tratativas com o Ministério das Relações Exteriores, os dois ministérios estão mantendo contato com os Estados Unidos e o posicionamento do Brasil deve ser nos próximos dias. A expectativa é que o Brasil haja com reciprocidade. Se houve um tarifaço por lá, também deve ter um tarifaço por aqui. Mas antes disso, o governo brasileiro deve tentar alguma negociação com Donald Trump. Quem também se manifestou foram as associações. Por exemplo, a Associação Brasileira de Alumínio disse que recebe esse decreto com preocupação e que a situação fica pior porque com outros países também sendo taxados, então o alumínio brasileiro vai ser desinteressante para os Estados Unidos. Os outros países também produtores de alumínio vão procurar outros mercados, inclusive aqui no Brasil, e isso deve aumentar a concorrência interna, o que pode provocar alguma demissão. Já a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, disse que essa situação, esse tarifaço é prejudicial para ambos os países e que deve ter sim um diálogo, vai atuar junto ao governo federal para estabelecer um diálogo com o governo de Donald Trump. O fato é que esse tarifaço já começou e há uma nova rodada de aumento de tarifas já para os próximos dias, viu, Adriane? A gente fica na expectativa do que virá, porque o discurso dos ministros nesse primeiro momento é com certa cautela e é natural que exista essa cautela, mesmo, principalmente porque ainda não tem nada de efetivo para se falar, principalmente para se fazer, até para não ter uma reação que possa ser pior ainda em relação ao Brasil, que é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, né? Por outro lado, os políticos no Senado hoje usaram tempo para discursar sobre isso, um dizendo que não impacta tanto, outros dizendo que é um prejuízo muito grande, que não é a primeira vez que isso acontece, né? Essas taxações, por enquanto, é um período de cautela, pelo menos essa é a sensação que eu tenho em relação ao governo, até porque se tiver uma política mais rigorosa, isso pode trazer consequências em outros segmentos.
Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.